Agora, o que o Flamengo precisa mudar para esse jogo contra o Racing? A gente falou, vai ser provavelmente o jogo mais difícil do Sampaoli desde que ele chegou. Pegar o Inter no Beira-Rio é realmente complicado? É, mas o Racing é o grande adversário do Flamengo no grupo, na Libertadores, e o Flamengo vai jogar fora de casa. O que precisa mudar nesse Flamengo se o Gerson continuar fora? Qual é a escalação ideal do Flamengo, na opinião de vocês? Vamp começa, depois eu passo pro Viga, Flávio Prado também. A escalação que o Flamengo precisa ter para jogar contra o Racing melhor do que jogou hoje contra o Botafogo, já que é um jogo determinante aí para Libertadores. Você sabe que eu sempre falo dos 4, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Com a saída do Bruno Henrique pela lesão, né? Antes era com Bruno Henrique e Gabigol, mas... E aí eu complementaria com o resto, mas só que o Arrascaeta não pode jogar, né? Eu não jogaria também com 3 zagueiros, com a qualidade de jogadores que você tem ali do meio para frente. Não jogaria com 3 zagueiros. Provavelmente ele deve ser Santos, Wesley, né? Lateral, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas voltando para a posição dele. Thiago Maia, o Gerson, se estiver legal, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. Ele vai meter o Cebolinha, que ele está gostando do Cebolinha. Cebolinha ou Vidal. É um dos dois, ele gosta do Vidal. Estou esquecendo disso, né? Jesus Cristo. Pedro e Gabigol. Viga, sua escalação ideal. Minha escalação ideal é, primeiro, mata, liquida, aniquila, sepulta, enterra o esquema com 3 zagueiros. Não justifica jogar com 3 zagueiros, porque é o esquema com 3 zagueiros mais vulnerável da história do planeta Terra. Nunca um time com 3 zagueiros sofreu tanto e tomou tantos gols. Então tinha que ser um time com uma linha de 4, 2 ali na frente protegendo, mais 2 à frente, e lá na frente o Pedro e o Gabigol. Os nomes eu deixo para o professor Sampaoli. Eu só quero que ele aniquile o esquema. Agora, se fosse o meu time, eu botaria o Santos no gol, porque o Rossi ainda não apareceu. Não tem opção, né? Porque o Santos, que tristeza que tá o Santos no Flamengo. Exatamente. Meu Deus do céu. Botaria um menino ali na direita, embora jogo lá na Argentina, é menino, é garoto, não sei se ele vai optar pelo Varela, pela experiência. A dupla de zaga com Fabrício Bruno e mais um, qualquer um que seja. Acho que o Davi Luiz também está longe da forma física, o Ayrton Lucas pela esquerda. Nada. 2 plantados ali na frente, talvez o Thiago Maia. Eu gosto muito do Vitor Hugo, não sei se o Vitor Hugo vai ter punch, toque para jogar um jogo lá na Argentina contra um adversário tão poderoso assim. Um pouco mais à frente, Gerson e Everton Ribeiro, e mais adiantados ainda, o Pedro e o Gabriel Barbosa. Acho que o Cebolinha funciona muito bem pelo futebol que ele está jogando, que é, às vezes, de chorar, entrando no segundo tempo e olha lá. Olha aí, ó, é o Viga trazendo a opinião dele. Bruno, concorda com o Viga ou com o Vamp? Eu faria, Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? O Davi Luiz está abaixo dos 2 hoje. Aí o meio que tem que ver o Gerson, né? Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. Thiago saiu machucado hoje. Também, é verdade. Tá saiu machucado. Olha aí, ó. Olha aí. Um cara que eu gosto Gerson muito. e Thiago Maia. De maca não, saiu de muletas. De muleta. Gerson e Thiago Maia. Se o Thiago Maia saiu de muleta, ele não deve jogar. Foi no lance que ele chutou lá a perna do Diplado. Ele saiu nesse lance. Ele ficou caído ali depois daquele chute lá. Alguns pensaram, tá caído lá para não ser expulso, mas realmente parece que ele machucou. Um que eu gosto, que eu botaria para jogar, é o Matheus França. Eu meteria o Matheus França para jogar. Com Gabigol e Pedro, se não der pro Gerson, o Vitor Hugo. Mas eu meteria o Matheus França. Eu acho que ele sempre entra bem, eu gosto muito dele. Cara de força, de chegada na frente. Acho que o que eu faria de diferente aí é o Matheus França. Gente, tem isso, hein? O Flamengo ainda pode ir para esse jogo contra o Racing sem Thiago Maia e Gerson. O Gerson sentiu hoje no aquecimento, não jogou. Thiago Maia, o Bruno e o Flávio trouxeram aqui a notícia. Não, o Nilson trouxe a notícia. Saiu de muleta do Maracanã depois do lance onde ele chutou o jogador do Botafogo, que pediram até a expulsão. Então pode ser um Flamengo com a garotada. Realmente, Vitor Hugo pode receber chance, Matheus França pode receber chance. Agora, tem... Pilhador. Oi. Por favor, desculpa insistir nesse assunto. A tarde já está aí. Alguém encontra alguma justificativa para Vitor Pereira e agora Jorge Sampaoli insistirem no esquema com 3 zagueiros? Não tem justificativa na minha avaliação. Flávio. Eu jogaria esse jogo especificamente do Racing, que eu protegeria mais. Eu faria uma linha de 4. As peças ficam difíceis a gente falar porque tem essa coisa. Claro, Thiago Maia e Gerson, se tiver o que eles vão jogar, claro.
Eu gosto dessa ideia do Bruno, eu faria um 4-3-3 com o menino Matheus França, que é muito rápido. E tava jogando um bolão. E não colocaria o Cebolinha, não. Colocaria os dois com o Pedro, o Thiago o Matheus com o Pedro e com o Gabigol. Acho que aí teria velocidade de saída de jogo, com mais qualidade. O Cebolinha, ele tá apavoradão, ele tá assustado. Isso foi colocado aqui, é verdade mesmo, ele tá querendo mostrar... Ele tá afobado. Então, irmão, se o Thiago Maia saiu aí de muleta, que nem vocês falaram e tal, pode botar Vidal que ele vai jogar. Se o Thiago não jogar, o Vidal joga. Não, ele vai botar. Viga. Pior que vai. Ele vai botar. Se o Thiago Maia e o Gerson não jogarem, eu duvido que o Vidal não vai jogar. Então ele vai ficar com a orelha quente de novo no próximo jogo. Vai ficar com a orelha quente de novo. Eu tenho uma notícia pra vocês aí, posso? Mas calma aí. Sem Thiago Maia e Vidal... Não, sem Thiago Maia e Gerson, quem jogaria então, ô Viga? Vitor Hugo? Tem que ver se tem algum menino da base, o Igor Jesus, você... Não, aí não, Viga. Ele não vai botar um outro jogador da base. Ele vai botar o Vidal e o Vitor Hugo, Eu acho que o Vidal vai jogar. Eu tenho uma informação pra você. Que é o péssimo opção, Eu já avisei do jogo do Botafogo que nosso Botafogo ia surpreender vocês, né? E o Racing vai fazer 9 pontos na Libertadores. Olha só. Ligou o secador. Pode escrever na quinta... É quarto o jogo? Quinta-feira. Na sexta você conversa comigo. E ó... O Racing fará 3 pontos na Libertadores contra o Flamengo na próxima quinta-feira. E ó, pode escrever. Aproveitar aqui, tá? O time não tá jogando bem. Vai pegar um time muito bom. Não tá jogando bem, não. Contra o Inter foi bem, contra o Maringá foi Perdeu do bem. Inter. Hoje não jogou bem. Mas também perdeu muita chance hoje. É legal quando o time joga mal e ganha. O Palmeiras ontem não jogou nada assim de surpreendente, nada. Foi nada excepcional, mas ganhou. Eu saí do estádio ontem com o Lian falando isso. Falei, o Palmeiras... Nilson, mas o Palmeiras tem a mecânica de jogo, então, não é isso, Nilson? Tem um treinador, né? Juntos sempre. Tem um treinador. Juntos sempre. E tem um treinador excepcional, Flávio. O Palmeiras tem um treinador excepcional. Então, o Flamengo jogou bem e perdeu. Não, sim, mas então hoje, dá um certo otimismo. Hoje jogou meia boca, jogou contra o Botafogo e perdeu também. Perdendo muitas chances. Só que vai enfrentar um adversário que é melhor que o Inter e melhor que o Botafogo. Vai enfrentar o Racing. Um assunto que eu queria até levantar, que o Viga chamou a atenção também, até para trazer para a roda aqui, né, para a mesa, Flávio Prado, o Nilson César, o Bruno também, o próprio Viga, é o Cebolinha. Porque, ó, vamos falar a verdade aqui. Não dá, o Cebolinha não joga desde o Grêmio. Porque o Cebolinha, ele foi pro Benfica, não jogou nada. Teve ali 3 boas atuações, 4 boas atuações. No Flamengo... afobado, sempre tentando mostrar serviço, quer fazer jogada individual. Quer finalizar, que não é o forte dele, filhado. Ele quer finalizar, que não é o forte dele. Muitas vezes ele acerta uma vez na vida, outra na morte. Não, e ele quer driblar muito, né, Viga, pra mostrar serviço. E erra, é precipitado. O Cebolinha que tem que acordar, na minha opinião, porque é uma contratação cara. O Flamengo pagou caro no Cebolinha. E desde o Grêmio que o Cebolinha não joga. E tá atrapalhando o Ayrton Lucas, pilhado, porque eles jogam na mesma faixa de campo. E aí o treinador tem que entender quem é o mais produtivo, quem dá mais retorno, quem entrega mais. Indubitavelmente é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas precisa de espaço para atacar o espaço, para ir no fundo, para driblar. Só que ele não está podendo fazer isso porque tem lá o Cebolinha ocupando a faixa de campo dele. Pelo amor de Deus, eu não vou ensinar para os caras que vivem disso, que ganham 100 mil vezes mais do que eu, que são profissionais. Sincero, honestamente, é difícil entender que o Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros, meu Deus do céu. O Fabrício Bruno que está tendo que encostar no Wesley. É possível isso? Você não tem o meio de campo ali para fazer a transição. Vampeta jogou bola, jogou no meio de campo. Você pegar um lateral esquerdo, como aí, Ayrton Lucas, e botar no meio de campo, onde você vai jogar ali num 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, você vai matar o principal jogador do time. Para quê? Para enaltecer o Cebolinha, que joga um futebol de chorar no Flamengo há muito tempo? Para dar chance depois pro Marinho, o Ayrton, o Matheus França babando para entrar no time, de olho inclusive para ir para a Europa? Tem que botar a molecada para jogar, tem que parar com isso de grife, de nome, de slogan, tem que jogar quem joga bem, não é quem tem passado, não é viver de museu. O São Paulo está com essa memória afetiva, apegada ao Vidal. Vidal foi campeão do Chile quando? Lá em 2000 e não sei quanto. 1920. Exatamente. Foi quando a Copa América do Chile? 2015. 2015. Pô, já quase 10 anos, 8 anos já se passaram. Sincero, honestamente. Joga agora 20 minutos ali para furar a bola e acabou, para administrar o jogo. Não pode ser titular no time do Flamengo. Ainda mais você tendo esses meninos à disposição, pilhado. Sincero, honestamente, não é possível que ninguém esteja cornetando no ouvido dos treinadores, do auxiliar de qualquer um no Flamengo.
porque senão o Flamengo vai estar fadado a resultados ruins na temporada. Foi uma tarde e noite de Vitor Pereira, seu Jorge Sampaoli, mata no peito e diz: eu tive meu dia de português hoje. Ele tem razão no desabafo, Bruno? O Cebolinha... Porque ele diz que o Cebolinha atrapalha ainda o Ayrton Lucas. Além de não estar jogando nada, atrapalha o Ayrton Lucas. O Cebolinha, ele tá mal, ele não se acertou no Flamengo ainda, e é verdade, no Benfica também foi muito mal, desde o Grêmio ele não joga bem, e o Cebolinha, ele toma muita decisão errada, né? O Cebolinha, ele afunila muito, ele traz pra dentro, né? Ele é destro, joga na esquerda, ele traz pra dentro, até aí fazia no Grêmio e finalizava bem, cortava pra dentro, batia. Só que ele tá afobado mesmo, não tá bem, então ele tenta fazer a jogada, ele perde, ele vai muito pra dentro, onde tem muita gente, e na direita ele também não conseguiu jogar bem, que outra opção seria ele jogar na direita, ele é destro, levar pro fundo. O Vitor Pereira tentou um jogo, não foi bem. O Tite tentou na seleção. Teve um jogo com a Bolívia na Arena do Corinthians, foi a primeira rodada da eliminatória. O Tite botou o Cebolinha abertão na direita. Foi mal. Ele saiu e entrou o Richarlison no mesmo dia. E depois na Copa América, em 21, ele usou o Cebolinha também na direita e não foi bem. Então ele consegue jogar na esquerda, mas ele tá muito precipitado. Ele tá tomando muita decisão errada. Ele afunila, ele vai para onde está o lugar mais difícil, onde tem mais gente. Então ele tá muito mal, sim. O Flamengo tem um problema, não é de hoje, talvez desde o ano passado. Quem conseguiu, de certa forma, minimizar esse problema chama-se Dorival Júnior. Mas ele tinha um jogador que hoje não está mais no elenco do Flamengo, que é o João Gomes, que eu sou saudoso. Sou tão saudoso do João Gomes quanto sou do Jorge Jesus, assim como pilhado. Calma aí também. Calma. João Gomes faz muita falta, mas aí a Jorge Jesus... Pilhado, ele era betoneira, ele tapava o buraco de todo mundo. Aquela turma lá da frente que não corria, que joga muita bola, o próprio Everton Ribeiro quando cansava, Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, ele era um umbigo do time. Vou começar a respeitar o Viga cada vez mais, viu, Viga? Você tá lendo bem futebol. Ele era o equilíbrio do time. O Flamengo tá desequilibrado pela ausência do João Gomes e porque não tem o Arrascaeta. Quantas vezes o Flamengo foi salvo pelo Jorge de Arrascaeta? Mas calma também, que tinha uma época já que o Arrascaeta também já estava num padrão mais baixo. Tô falando de 19 para cá. O problema do Flamengo é transição defensiva, beleza? Então por que joga com 3 zagueiros e é o time mais exposto do Brasil? Vai ver quantos gols o Flamengo já tomou nessa temporada, Pilhado. Tem que povoar o meio de campo. Não é possível que eu vou ensinar esses caras a montar time de futebol. Tem que povoar o meio de campo. Não tem um jogador? Beleza, vai contratar. Encontre alguém no mercado para fazer as vezes do João Gomes. E cá entre nós, sincero, honestamente, alguém disse um dia que o Santos é bom com os pés. Ele não é ruim, mas não é para ser o stopper, não é para ser o líbero do time. Quase que deu uma paçocada hoje, quase que deu uma entregada. Ou seja, tem uma insegurança inerente que eu não sei o que acontece com o goleiro Santos. Se é o Rossi que está chegando, se é o sistema defensivo que não está transmitindo credibilidade para ele. O problema do Flamengo é defensivo. Enquanto não arrumar a cozinha, o garçom não vai conseguir chegar lá na frente e servir vinho de primeira, uísque de primeira e também aqueles canapés, aquelas iguarias que você admira, viu, Pilhado? A gente apontou aqui alguns erros do Sampaoli hoje. A gente apontou tirar o Ayrton Lucas da posição dele, que é o principal jogador do Flamengo. A gente apontou também a situação dele não ter mudado o sistema de 3 zagueiros, na opinião do Viga. O Viga trouxe isso. Essa insistência no Marinho, insistência no Cebolinha. O Cebolinha, que por sinal pro Viga, atrapalha o rendimento do Ayrton Lucas. Então, Vamp, eu vou te perguntar. Ele até falou, o Vampeta mesmo pode dizer que ele jogou de meia. Então, já que o Viga levantou isso, a gente chama. Você jogou no meio campo. Se te colocassem na lateral, você tá lá no seu auge, como tá o Ayrton Lucas hoje. No auge, tá jogando muito. Tiram você do meio campo e botam você na lateral. O cara vai te ferrar a vida. Realmente é muito delicado isso pro jogador? Quando o Ayrton Lucas é substituído, passa na cabeça dele que, eu tava jogando bem na minha posição, me bota pra ajudar. Aí me saca, parece que a culpa é toda dele. Aí sabe aí o que ele tá fazendo, né? Ele sempre vem abrindo a passada, é cogitado pra seleção brasileira e tudo, que é uma posição que tá carente. Ele é o principal jogador do Flamengo hoje ofensivo, assim, é o que vem desempenhando melhor junto com o Pedro, né? O Pedro hoje tá bom, não foi legal, mas o Pedro durante a temporada vem fazendo gols, vem sendo artilheiro do time. O Ayrton nunca vindo de trás, abrindo passada, né? Mas assim, eu falo assim, gente, a gente ainda vai debater muito mais coisa aqui, ó. O Nilson brincou no bate-pronto semana, tomou 4 gols do Maringá.
4 gols do Maringá. O problema é a defesa, Vampeta. É o problema isso, não, é a defesa. Tá na cara. Só não vê quem não quer, quem não usa óculos. Pelo amor de Deus. E não é de hoje. E esse problema se chama João Gomes, que não existe mais. Era o principal jogador do sistema defensivo do Flamengo. Eu chamava ele de umbigo, porque era o equilíbrio, betoneiro, porque tapava o buraco de todo mundo. E a diretoria do Flamengo não vai contratar ninguém, não vai cobrar da comissão técnica. Olha só, precisa de um cara ali, meu amigo. Entendeu? Já que você acha que o Gerson não pode ser esse cara, ele tem que ser o meia, tem que ter alguém ali pra fazer a composição do lado do Thiago Maia. Ô, Viga, e se falou muito, né? Se falou no Wallace, se falou no Wendel, não contratou ninguém, contratou o Gerson, mas que não é a posição do João Gomes. O Gerson não é a posição do João Gomes. O João Gomes é primeiro volante. O Gerson é um segundo volante, muitas vezes atuando como meia. O Flamengo falou no Wallace, que jogou no Grêmio, na seleção brasileira, volante. Não conseguiu contratar. Falou-se no Wendel, que jogou no Fluminense, estava voando no futebol russo, também não conseguiu contratar. E parece que o Flamengo desistiu dessa posição. E é uma posição realmente onde está carente, onde precisa de um cara, a gente chama de carregador de piano, mas o próprio Vamp diz, hoje em dia não tem mais isso não, hein? Todo mundo tem que saber tocar a bola, mas precisa desse cara mais marcador. Sem dúvida, sem dúvida. O Flamengo é vulnerável, não é de hoje, pilhado. E o Thiago Maia, Viga? O Thiago Maia já não foi esse cara, não é mais? Ele precisa de alguém. O Thiago Maia, quando ele tinha se complementava com o João Gomes. Exato. Quando tinha o João Gomes ali para correr desesperadamente, quem viu o João Gomes? Pô, tem o jogo da televisão e tem o jogo da beira do gramado. O que você está falando, ô Viga, o que você está falando, eu falava nas transmissões. Falava, olha, tem 2 jogos. Eu tô vendo esse rapaz jogar aqui. Esse rapaz é um inferno. Ele tá na lateral esquerda, ele tá no miolo da zaga, ele tá na lateral direita roubando bola, ele tá na meia direita entregando. Esse moleque é um motorzaço. Esse moleque tá jogando bem na Inglaterra, Bruno? Às vezes sim, às vezes não. Ele não é titular absoluto, não. O Wolverhampton tomou 6-0 do Brighton, aliás, nesse fim de semana. Então, esse menino, o João Gomes do Flamengo, ele jogava um bolão. Ele era um fator de equilíbrio para todo o setor defensivo do Flamengo. Para todo o setor defensivo do Flamengo. É o cara que cobriu o Rodinei, que o Rodinei também ia embora. Ele estava em tudo quanto é canto. Exato, o jogo do campo, eu ficava espantado, porque eu narrava João Gomes em todo lugar. Impressionante, tem poucos, né? Impressionante. O Flamengo precisa correr. Você tem toda a razão, você está enxergando o Flamengo. E ó, precisa correr atrás urgente de um rapaz que tenha, um jogador que tenha a característica igual ao João Gomes, para complementar o Thiago, que aí o jogo do Thiago também cresce. E ó, avisando pra galera, hein, ô Viga? E não vai ser o Vidal, viu, Vidal, Ó, só avisando, todo domingo às 6 horas da tarde, o Canelada acontece na TV Jovem Pan também, tá? Que a gente tá com uma baita audiência pra vocês já saberem isso. Todo domingo, 6 horas da tarde, é o Canelada na TV Jovem Pan também.